Excelentíssimo Senhor Presidente da Academia da Marinha, Sr. Almirante, excelentíssimos Senhores Vice-Presidentes, Secretário-Geral, Senhores Académicos, meus Senhores e meus Senhores, é com enorme prazer e honra que aqui me encontro e espero apenas que possa valer a pena os minutos que me dedicam. Eu não irei falar sobre algumas questões mais conhecidas de alguns que aqui se encontram, eu penso nomeadamente no professor Artur Tidor de Matos. Irei, sobretudo, procurar destacar algumas dimensões talvez menos familiares para alguns dos ouvintes, relativamente a dinâmicas de relacionamento institucional que se cruzam com o espaço portuário de Angra e com as questões ligadas ao apoio à navegação e às dinâmicas de organização desse mesmo espaço. E permitam-me que inicie o meu texto. Enfim, a historiografia já destacou, e de forma subejamente conhecida, as importantes funções que os territórios insulares desempenharam ao longo da história na articulação entre as massas continentais e os espaços oceânicos. Foi sobretudo a partir do século XV, todavia, com o início da expansão europeia e o processo de interligação de continentes, que as ilhas e os arquipélagos se afirmaram como pontes naturais entre mundos oceânicos. No espaço que viria a ser reconhecido como o Oceano Atlântico, as ilhas e os arquipélagos da Macaronésia constituíram-se como corredores através dos quais instituições, padrões económicos e população da região mediterrânica começou a passar para a Bacia Atlântica. E justamente devido à sua centralidade no processo de construção e articulação do mundo atlântico, não podemos aceitar de forma acrítica ou essencialista a visão das ilhas como um espaço perdido ou isolado, como bem nos recordou o geógrafo John Gillies. Se é certo que devemos efetuar uma avaliação caso a caso e considerar os contextos históricos, de um modo geral, é possível defender que o caráter remoto de algumas ilhas se desenvolveu sobretudo a partir do século XIX, acompanhando as mudanças que se operaram nas tecnologias e no sistema de transportes e, bem assim, acompanhando o nascimento de uma representação romântica das ilhas. Em síntese, as ilhas ocupavam uma posição mais central do que periférica na representação do mundo medieval e moderno e revelaram-se cruciais para o apoio à navegação, o domínio do mar e mesmo o povoamento dos continentes. Neste contexto, os portos insulares desempenharam um papel crucial de placa giratória de pessoas, bens e informações e serviram de interface entre a geografia mais limitada dos diversos mundos insulares e as dinâmicas do mundo atlântico. No período que podemos designar como a primeira idade global, durante o qual assistimos ao arranque da mundialização e ao estabelecimento de conexões entre regiões muito distantes entre si, os portos atuaram como autênticos portais de globalização, uns mais do que outros, nos contextos em que se encontravam inseridos. Os portos eram um local de concentração de gentes de qualidade e condição social muito dispar. Terreno fértil para a mobilidade ascendente, mas também para a descendente. Palco de encontros e de trocas culturais, de miscigenações. Neste sentido, os portos, e em particular algumas cidades portuárias, afirmaram-se como símbolos dos respectivos impérios e espaços de cosmopolitismo. É a partir deste quadro que, nesta comunicação, focarei o caso do Porto de Angra, na Ilha Terceira. A importância da localização estratégica das Ilhas dos Açores é já conhecida, não falarei sobre isso. Nomeadamente no que respeita à escala de Angra e ao papel desempenhado pelos provedores das armadas desde o segundo quartel de 500, temos os estudos, precisamente, do professor Artur Tidor de Matos, aqui presente. Menos explorada, porém, é a questão da confluência de jurisdições sobre o espaço formado pela Baía de Angra e os atritos ou as tensões resultantes
de uma arquitetura político-administrativa de antigo regime. Irei assim identificar, ainda que de forma tópica, os poderes em presença, a respectiva jurisdição e apresentar alguns exemplos breves dos conflitos jurisdicionais que resultavam do facto de diversas instâncias e instituições exercerem algum tipo de jurisdição sobre o espaço da Baía e do seu porto. O relevante papel de Angra e Acusação dos Açores e um mapa do século XVII que nos permite desde já ver uma representação de Angra. Não sei se está ligado. Está para apontar. É só. Não para andar. Tem o. Não, e para apontar. Ok. É aqui mesmo. Muito bem. Portanto, temos aqui uma representação de Angra do século XVII, que é uma representação que é baseada no modelo icónico de Linshoten e que será depois um modelo reproduzido ao longo dos séculos seguintes e que voltaremos depois a usar mais à frente. O relevante papel de Angra no apoio a navios portugueses e castelhanos acarretou transformações na estrutura urbana e no modelo de implantação do primitivo aglomerado que obedecera inicialmente a um esquema tipicamente medieval. Na viragem de 400 estaria já definido o traçado da atual Rua Direita, ou de Lisboa, que unia o Porto à praça onde se localizavam a Câmara Municipal e a Cadeia e perto da qual se erguia a Casa do Capitão e igualmente delineadas as atuais Ruas da Ceia do Galo, formando uma cruz, eixos em relação aos quais se estruturaria a Baixa de Angra. O que é essencial aqui, enfim, temos aqui uma representação da Ilha Terceira de finais do século XVI que pertencia aos Grandes-Duques da Toscânia. É um conjunto de representações muito interessantes e, sobretudo, pelas informações que nos dão em termos de texto. E aqui eu vou usar alguns mapas retirados do doutoramento de Ana Catarina Garcia, que tem uma tese de mestrado precisamente sobre o Porto de Angra, mas uma tese de doutoramento em que compara vários portos ingleses e portugueses no mundo atlântico para analisar a localização das instituições e o modo como se relacionavam com o Porto e, sobretudo, o que interessa aqui verificar é o modo como há toda uma concentração muito próxima das instituições principais que acabam por ter uma jurisdição sobre o espaço da Baía. Quem chegava a Angra por barco entrava na cidade cruzando as portas do mar, que se erguiam em face do porto e imediatamente antes da Rua Direita. A Casa da Alfândega, edifício nobre e símbolo da fiscalidade régia, foi edificado sobre o cais à entrada da Rua Direita. E precisamente neste pormenor do mapa de Linshoten podemos ver exatamente o que seriam as portas do mar, o pano de muralha que, em princípio, protegia a entrada da cidade, e aqui está o edifício da Alfândega. Depois aqui será a prainha, não é? E aqui, prolongando-se, é a parte do cais, de que voltaremos a falar à frente. E, portanto, a Alfândega estaria imediatamente a seguir às portas e teria uma posição privilegiada de controle sobre o movimento comercial. A Alfândega, aliás, foi uma das primeiras instituições com jurisdição sobre o espaço portuário a ser criada em Angra, atendendo à necessidade de controle aduaneiro do Porto e de cobrança de direitos. O Foral dos Almoxarifados refere que o edifício estaria em construção já em 1487 e que estava posicionado num ponto estratégico relativamente ao controlo de todo o movimento portuário. No regimento do Provedor das Armadas de 1527, afirma-se, todavia, que a alfândega é tão pequena que nenhuma coisa cabe nela, a qual tem uma lógia debaixo do chão que todas as armas que Vossa Alteza a esta ilha mandou ali ficariam guardadas. Mas importa reter
que, estando o Porto e toda a zona envolvente integrados no núcleo urbano, era sobretudo a Câmara, o poder municipal, que, exercendo a sua jurisdição sobre a vila e depois cidade e o termo concelho, detinha o nível primeiro de jurisdição sobre o espaço portuário. Com efeito, no caso das vilas e cidades portuárias lusas, as câmaras regulavam o funcionamento das estruturas que estavam ao serviço dos portos, tratando da sua edificação e manutenção e controlando o acesso a esses espaços. Para tal, e à semelhança do que estava definido para Lisboa e outras cidades portuárias do Império Português, a Câmara de Angra escolhia o corpo de oficiais que superintendia o espaço portuário, a Ribeira. O controlo era partilhado com os poderes militar e fiscal. Em Angra foram, aliás, identificados procedimentos na entrada e saída dos navios com códigos de fogo e de hasteamento de bandeiras na comunicação entre as embarcações e os fortes, garantindo assim as condições para o ancoramento. Era o Senado da Câmara, porém, que regulava e licenciava as entradas e saídas de embarcações e definia as normas de conduta na cidade, aplicadas também ao espaço portuário através das posturas camarárias. A própria monarquia reconhecia, aliás, a jurisdição dos senados nesse campo, pelo que não é de estranhar que, no período da Restauração, encontremos correspondência da Corte de Lisboa para os oficiais da Câmara de Angra a este respeito. Em 1658, a Rainha escreveu 3 cartas aos oficiais da Câmara acerca de notícias relativas a navios de guerra das Províncias Unidas. Primeiro, a 26 de junho, informou que tinha recebido aviso de que fragatas de guerra holandesas se dirigiam para a Barra de Lisboa, pelo que mandava que a Câmara de Angra não deixasse sair embarcação alguma rumo à corte, sem que primeiro se informassem se a barra estava livre. Depois, em 2 cartas, ambas datadas de 4 de julho, Dona Luísa de Gusmão referia a ameaça de 24 navios de guerra e mandava ao Senado angrense que estivesse de prevenção face à eventualidade de qualquer ato de hostilidade contra a Ilha Terceira e a cidade de Angra. Sublinho aqui que a Rainha está a escrever ao Senado de Angra, não está a escrever ao Governador do Castelo ou a outro oficial. Quanto às posturas camarárias e ao controlo das entradas e saídas de embarcações no Porto, é um aspecto que está bem patente, por exemplo, nas posturas da Câmara de Angra, registadas em 1717. Temos aqui um pormenor do Porto e temos aqui, do livro do tombo de 1680 a 1726, o fólio inicial onde estão registadas as posturas da Câmara de Angra. Estas posturas estão registadas em 1717, seriam depois revogadas no ano seguinte, por se considerar que não tinham sido aprovadas em Assembleia e, portanto, em junta com o corregedor foi decidido reavaliá-las. Mas dizia que, quanto às posturas camarárias e ao controle das entradas e saídas de embarcações no Porto, este aspecto está bem patente nestas posturas, que, como disse, foram reformadas em 1718. Com efeito, num total de 63 artigos que têm estas posturas, os primeiros 6 dizem respeito a navios. E os restantes 4 a mercadorias embarcadas. Portanto, logo à cabeça fica claramente definido a grande preocupação que as posturas traduzem no controle do movimento de navios de entrada e saída de mercadorias. Cabia também ao Senado da Câmara custear as obras de edificação ou a reparação de estruturas no espaço portuário, questão que, por vezes, se revelava difícil face aos valores envolvidos. A 15 de dezembro de 1714, o capitão-mor de Angra, José de Betancourt de Vasconcelos, propôs que, uma vez que, cito, a marinha desta cidade, marinha é a expressão que eles usam para designar o espaço marítimo, no fundo, da Bahia, a marinha desta cidade estava em miserável estado, devido aos grandes temporais de 1713, fossem aplicadas na reparação das fortificações verbas do dinheiro dos 4,5%. Os oficiais da Câmara responderam que iria ser feita uma averiguação quer na renda dos 4,5%, quer na dos 2%, que voltaremos a referir à frente.
No que dizia respeito à vigilância da frequência do porto, um dos aspectos mais relevantes era o controle sanitário e a eventual prestação de cuidados de saúde, na medida em que os portos eram também a porta de entrada para pragas e doenças que podiam gerar epidemias. A dimensão assistencial, inerente aos portos de escala, implicava a existência de estruturas para apoio aos doentes que viessem a bordo. No caso de Angra, Ana Catarina Garcia referiu a existência de um espaço que estaria localizado nas imediações da Travessa da Saúde, próximo da primitiva Câmara, onde se fundou, em 1492, o Hospital do Espírito Santo. Todavia, em meados do século XVIII, não havia casa de saúde. Com efeito, no seguimento de um conflito entre o Senado da Câmara e o Governador do Castelo, numa extensa queixa e 4 representações, com data de 10 de março de 1745, os oficiais da Câmara e o capitão-mor de Angra denunciaram a atuação daquele oficial, o que nos permite conhecer melhor as condições do espaço portuário e o modus operandi da Câmara. Não existia uma casa de saúde e, por esse motivo, as matérias relacionadas com os despachos da saúde eram tratadas na ponta do cais. Cito, abaixo da porta da guarda do porto, o que significava que as partes envolvidas estavam expostas, cito novamente, ao rigor do mar, e chuva, e vento, e calma. Fora por isso encontrado um espaço contíguo à Casa dos 2%, no qual a Casa da Saúde funcionara durante cerca de 1 ano, sem qualquer impedimento. Agora, porém, o governador do Castelo decidira impedir o acesso dos oficiais da Câmara a essa casa. Além do mais, trocar a fechadura e mandar soldados guardar a casa e impedir os oficiais do Senado de terem acesso a essa casa. Além do mais ainda, na sua terceira representação, os oficiais da Câmara e o capitão-mor de Angra expuseram uma situação de confusão de jurisdições e de abuso do poder. O imposto dos 2% devia ser aplicado nos gastos da fortificação da Marinha, espaço sob jurisdição camarária, mas a coroa atribuíra ao governador do Castelo a superintendência da despesa. E que diziam então os queixosos? Como os governadores do Castelo se fazem apotentados nele, com o presídio de 350 homens de guarda que estão à sua ordem, e não dão residência, se fazem tão absolutos que não podem as justiças nem seus oficiais entender com eles, com o temor de os mandar prender e reclusá-los no dito castelo. Neste particular, requeriam que o corregedor da comarca fosse autorizado a pedir ao governador do castelo os livros de registro da cobrança dos 2% para os inspecionar e que a gestão das despesas voltasse à jurisdição do Senado, que as aplicaria nas reparações do Porto. Acrescentavam, por fim, na sua quarta representação, que indo os oficiais da Câmara em correção pelas tabernas, tendas e lojas da cidade, tinham encontrado vendas ilegais por parte de soldados do presídio. No entanto, não lhes fora possível atuar contra os infratores por ameaças do governador do Castelo. Em conclusão, os oficiais da Câmara e o capitão-mor de Angra, que apresentavam a sua queixa atendendo à utilidade pública e ao perigo em que se acha a Marinha, não sendo menos atendível o impedimento dos despachos de saúde das embarcações, esperavam que Sua Majestade determinasse o que fosse mais conveniente ao real serviço. Caso assim não sucedesse, resultariam grandes inconvenientes. Como dissemos, e como foi já amplamente estudado pelo professor Artur Teodoro de Matos, devido à localização geoestratégica dos Açores, à relevância desta escala insular, a coroa respondeu através de legislação, mas também através da criação de determinados ofícios e, o mais importante, foi nesta matéria o ofício de provedor das armadas, que ficou na família Canto, depois Canticastro, nos séculos seguintes. A ação do provedor das armadas, aliás, já bem conhecida, tem uma moldura bem definida depois no século XVI. O primeiro provedor fundou
diversos morgadios para os seus descendentes. É um aspecto importante também que, com frequência, o provedor não residia em Angra, mas estava a residir na sua quinta, no outro lado da ilha, e, portanto, isso implicava uma comunicação permanente através da ilha para, precisamente, ele regressar para prestar apoio, e que no final de 600, somente no final de 600, é que os provedores das armadas se instalaram de forma mais definitiva na cidade, edificando um magnífico solar na colina do Corpo Santo, que é esta. Ou seja, temos aqui na representação da Carta de Linschoten a representação da ermida de Nossa Senhora dos Remédios, sob a qual depois se veio a construir o solar do Escanto, aqui com o seu brasão. Complementarmente, e porque as ilhas se revelavam fundamentais no apoio à navegação, as ilhas, obviamente, atraíram a atenção de corsários, atraíram a atenção de piratas. Isso levou à necessidade da sua fortificação a partir de meados do século XVI, primeiro devido aos ataques, como dizem, de corsários luteranos, portanto eram sobretudo franceses. No final do século, a presença não apenas francesa, mas também inglesa. Isto levou a que depois, no caso de Angra, depois da inicial construção de São Sebastião, enfim, com um desenho de Isidoro de Almeida, muito possivelmente, no período filipino, se construísse a grande estrutura do Monte Brasil e, com a construção da fortaleza de São Filipe, depois de São João Batista, a criação da figura do governador do castelo vem introduzir um novo polo de poder nas relações entre instituições e no espaço de gestão, diríamos nós, do espaço portuário, da Marinha, como eles dizem. Peço desculpa que eu vou saltar aqui para não... Embora a Rota do Cabo tenha permanecido em funcionamento ao longo dos séculos XVII e XVIII, as oscilações no seio do Império Português e o movimento de basculação que secundarizou o Índico face ao Atlântico conduziram a que, progressivamente, a carreira da Índia perdesse alguma importância. O provedor das armadas manteve a sua atuação, continuando a vigiar os mares e apoiando os navios, para os alertar quanto à presença de corsários e para lhes fornecer todo o apoio necessário. Também em caso de naufrágio, cabia ao provedor das armadas superintender no socorro e resgate de pessoas e bens, como sucedeu com um dos mais célebres desastres ocorridos no século XVII em águas açorianas, o naufrágio da nau capitânia da Armada da Índia, a Nossa Senhora da Luz. Em meados do século XVII, durante os 20 anos de serviço do provedor João do Canto de Castro, 1644 a 1664, este apenas forneceu socorro e a aguada a naus da Índia em 1644, 1645, 1646, 1649, 1652 e 1654, e apoio à Armada das Ilhas em 44, 55 e 56. Entre os seus serviços, relata-se, isto num documento de 1666, que, aprestando-se 5 navios de guerra na Terceira, para comboiarem o galeão Santo André, que vinha da Índia por causa de alguns navios de Dunquerque, João do Canto e Castro foi nomeado capitão-mor dessa armada e pôs em fuga 2 navios inimigos. A sua atuação mereceria ainda mais elogios por, e cito, com sua boa diligência, mandar a prevenir mantimentos para a carga de 4 navios que estavam no Faial para conduzir o pão da Terceira, remetendo-lhes a gente marítima necessária, e com o mesmo cuidado fazer salvar a artilharia do galeão São Pedro de Hamburgo, que naufragou na Vila da Praia, e ordenar se fizesse o mesmo na ilha de São Miguel, à da que tocava ao galeão São Pantaleão. Vemos assim que, em meados do século XVII, o provedor das armadas continua a ter um papel preponderante no apoio à navegação.
No entanto, o contexto do Império Português havia mudado. A localização estratégica dos Açores permanecia indiscutível e a provedoria das armadas não deixou de ser um importante instrumento no auxílio às naus da Índia. Porém, nesse mesmo século, eram as frotas do Brasil que mais pesavam no circuito luso-atlântico e essas, de um modo geral, navegavam em direitura, isto é, sem desvios ou paragens rumo a Lisboa. Na conjuntura posterior à restauração e em contexto de guerra, o comércio com o Brasil, da maior importância para a coroa, esteve fortemente enquadrado pela legislação, espartilhando a participação dos pequenos portos nesse circuito. Em 1648, a Ordem de 9 de outubro determinou que não fossem aos portos de Pernambuco navios dos portos de mar do Reino e das ilhas. Esta ordem impôs um limite ao trato mercantil dos portos insulanos, afetando negativamente a economia local. A culminar este processo, em 1649, por contrato entre a coroa e a elite mercantil reinol, foi constituída a Companhia Geral do Comércio do Brasil, que detinha o monopólio do pau-brasil e direitos exclusivos sobre o transporte para os portos brasileiros de bens essenciais como azeite, vinho, peixe salgado e farinha. Os armadores e homens de negócio que pretendessem enviar os seus navios e mercadorias ao Brasil teriam de o fazer integrando a frota e pagando as taxas devidas pela proteção assegurada, o que aumentava os custos da operação comercial. Face ao novo quadro organizador do comércio com o Brasil, os protestos fizeram-se sentir, nomeadamente protestos por parte das câmaras dos Açores e da Madeira, e o que levou a coroa a responder criando os navios do privilégio. Estando nós num quadro político de antigo regime, a ideia do privilégio é precisamente a ideia da exceção criada pela graça régia. E, portanto, isto significou que, primeiro, em 1652 e depois, em 1670, foram definidos 4 navios, 2 para a Terceira, um para São Miguel e um para o Faial, que poderiam navegar com frutos da terra para o Brasil, fora do sistema dos comboios. O que também foi dito é que poderiam ter X toneladas. E o que nós veremos em documentação posterior é que os armadores das ilhas escrevem ao rei a pedir para poder enviar mais navios com metade da tonelagem, porque não tinham condições para construir navios com a tonelagem inicialmente indicada. Se o papel dos Açores, e de Angra sobretudo, como escala da carreira da Índia, havia diminuído, as ilhas continuaram a prestar apoio a navios e a frotas, portuguesas e estrangeiras, nos séculos seguintes. Com efeito, as ilhas dos Açores eram um ponto de articulação entre as duas margens do Atlântico, e no final de 600 e início de 700, os principais portos do arquipélago continuaram a desempenhar um papel de relevo no apoio à navegação oceânica e ao comércio euro-atlântico. Ao longo do século XVIII, o porto de Angra constituiu ainda uma importante escala para os navios portugueses e estrangeiros que buscavam magoada e necessitavam de reparações. O ofício do provedor das armadas, neste particular, mantinha o seu préstimo, apesar de operar, como vimos, no interior de uma moldura legislativa que se configurara, no essencial, na centúria de 500. Comecemos por lembrar o facto de os membros da família não serem de imediato providos na posse do ofício. Com efeito, José Francisco do Canticastro Pacheco foi provido no ofício em serventia por 6 meses, por diploma de 11 de junho de 1707, e por um ano, por alvará de 28 de março de 1708, enquanto requeria a propriedade do ofício. O ofício era património, tinha sido patrimonializado pela família, mas não era de imediato concedido ao sucessor. Este tinha que requerer precisamente a posse do ofício. No começo da segunda metade do século XVIII, também Francisco Vicente do Canticastro Pacheco foi promovido por um ano, por diploma do provedor da Fazenda Real nos Açores, à data em São Miguel, datado de 24 de maio de 1754, enquanto não recebia a posse do ofício. Mas aquilo que nos parece interessante a ser relevado
é que, para o século XVIII, encontramos provimentos que não recaíram em membros da família Canticastro. E pelo menos encontrei um caso em que, a 12 de dezembro de 1716, Bernardo Homem da Costa foi provido também em serventia pelo espaço de 1 ano. Neste quadro, e apesar da centralidade do ofício, a Câmara de Angra parece ter querido exercer um maior protagonismo. No contexto da Guerra da Sucessão de Espanha e como consequência dos ataques franceses a São Jorge, em 1708, e ao Rio de Janeiro, em 1710 e 1711, a Marinha de Guerra inglesa foi chamada para prestar auxílio e proteger as frotas portuguesas. No início do verão de 1712, a 16 de julho, teve lugar uma junta em Angra, na qual participou o provedor das armadas, José Francisco do Canticastro Pacheco, o juiz contador da Fazenda, Manuel do Rego Borges, e o feitor da Fazenda Real, o capitão Manuel Dias Cardoso. Foi lida a carta do comandante da esquadra inglesa, John Baker. John Baker foi um dos principais almirantes ingleses no final do século XVII e início do século XVIII. Foi também membro do Parlamento entre 1713 e 1716 e, aliás, tem um monumento em Westminster, há um memorial dedicado a John Baker em Westminster, ele foi promovido primeiro a vice-almirante pelos serviços que tinha prestado até 1708, já no contexto da Guerra de Sucessão de Espanha, e depois a almirante, e depois atuou no Mediterrâneo e acaba por morrer precisamente no Mediterrâneo em 1716. E é precisamente John Baker que nestes mares anda por ordem de Sua Majestade, que Deus guarde, esperando as frotas dos Brasis para as comboiar. E que escreveu uma carta datada de 4 de julho, em que pedia para os navios ingleses serem providos, para serem abastecidos. Portanto, está a escrever ao provedor das armadas e este reúne com o feitor da Fazenda e com o contador da Fazenda. No mês seguinte, a 7 de agosto, uma nova carta do comandante da esquadra inglesa, agora redigida no porto da Vila da Praia, mas dirigida ao Senado da Câmara de Angra, afirmava, e portanto queixava-se, que enquanto esperava pela frota do Brasil, o Senado da cidade tinha criado várias dificuldades no aprovisionamento, que havia sido autorizado. No final do verão, os navios ingleses fundearam ao largo de Angra. Portanto, iam patrulhando as águas açorianas, à espera da frota. Então, os oficiais da Câmara escreveram ao comandante inglês, pedindo-lhe para esperar pela frota de Pernambuco, pois tinham recebido notícias de que passara já pela Horta e pretendiam evitar qualquer infausto sucesso que a frota padeça, sem comboio até Lisboa. Por outro lado, perguntavam se teria ocorrido alguma falha no aprovisionamento dos navios e o que poderiam fazer para ajudar. A resposta do comandante foi direta. Informou que, no tocante aos géneros necessários, já enviara um rol ao provedor das armadas. Portanto, não precisava do apoio da Câmara. E quanto ao pedido dos oficiais da Câmara para que a frota permanecesse em águas açorianas até ao final do mês, declarou que não podia dar-lhes essa certeza, dado que o inverno se aproximava. E não lhe parecia acertado colocar em perigo os seus navios e as respectivas tripulações, nem frequentar os portos da ilha, correndo o risco de perder mais amarras e âncoras. Poderia, no entanto, levar despachos ou outros papéis para Lisboa. O comandante inglês não se esqueceu de responder diretamente aos oficiais da Câmara que tinham criado dificuldades no abastecimento e não se esquecera também de referir a importância do provedor das armadas no abastecimento, demonstrando, deste modo,
que o ofício não havia perdido importância, continuando a prestar apoio aos navios das frotas brasileiras e a outros que navegassem em águas açorianas. Dos navios das frotas do ouro, importantes no século XVIII, alguns que provinham do Rio de Janeiro, apesar de navegarem sobretudo em direitura, alguns, no entanto, escalaram Angra e, durante o tempo que estiveram fundeados na Bahia, permaneceram a bordo 1 ou 2 guardas do ouro, precisamente para evitarem roubos e contrabando. Apesar de ter perdido parte da projeção que detivera no século XVI e nas primeiras décadas do século XVII, com a progressiva ocidentalização do Império Português e a secundarização da Rota do Cabo, a posição da Terceira como cabeça política do arquipélago permaneceu intacta. Sede episcopal desde 1534. A cidade de Angra foi também, até 1766, sede da Corregedoria dos Açores. E a partir dessa data seria a da Capitania-Geral. Era também aí que residia, oficialmente, o Provedor das Armadas, com uma posição-chave em termos do apoio à navegação e em termos de abastecimento dos navios. Mas a sua presença gerava conflitos eventuais com a Câmara e outras instituições. Câmara essa que também tinha conflitos com outros poderes, como, por exemplo, o Governador do Castelo. Em 1766, com a instituição da Capitania-Geral, houve uma alteração da arquitetura político-administrativa das ilhas e as reformas operadas então, que pretendiam modificar o governo político e jurídico das ilhas e a rede de poderes do arquipélago, apontando para um maior controle das periferias, o que, de um modo geral, não se conseguiu concretizar, mas todas estas alterações tiveram também um impacto na orgânica portuária. Merece relevo, a este respeito, o alvará de 25 de setembro de 1769, que determinou que os juízes de fora das ilhas servissem também como juízes da alfândega, do mar e dos direitos reais, e os provedores como superintendentes gerais das respectivas alfândegas. No caso de Angra, que não tinha juiz de fora, foi criado em 1766. A partir daqui, a partir de 1769, começa também a atuar como juiz da alfândega do mar e dos direitos reais, substituindo outros oficiais, e veremos a partir daqui, nas décadas subsequentes, os juízes de fora de terem um protagonismo, por vezes assinalável, no controle do movimento dos portos insulanos. Permite-me aqui destacar, por exemplo, a figura de José Curcio das Neves, que foi um dos nossos principais economistas, que foi juiz de fora de Angra e depois corregedor da comarca da Terceira, e que, enquanto juiz de fora e juiz da alfândega, precisamente, tem um conjunto de análises do movimento dos navios e tem um conjunto de considerações interessantes, não só sobre tipologia de navios, mas sobre liberdade de comércio, atuando ao nível simplesmente de juiz da alfândega. Mas, de qualquer modo, é ele que está, neste caso, a atuar diretamente sobre, enfim, por vezes em tensão, por vezes em articulação, com os demais oficiais do Senado. Em conclusão, e para não vos maçar mais, se as ilhas açorianas surgiam a vários títulos, como um espaço marginal, como uma periferia da economia mundo-europeia, paradoxalmente afirmavam-se como centrais, como escala fundamental no sistema de rotas atlânticas. E o arquipélago não deixou por isso de sentir o impacto das guerras entre as várias formações políticas atuantes no Atlântico e das flutuações de comércio e dos movimentos portuários. No contexto da primeira globalização, as ilhas e os seus portos desempenharam um papel relevante. Angra não fugiu a essa regra e, para tal, a vila e depois cidade dedicou uma grande atenção ao seu espaço portuário. Foi essa a atuação e os conflitos de jurisdição em torno da Marinha que aqui procuramos recuperar brevemente. Muito obrigado.